Sertão do Rio Pardo. Começa nas primeiras décadas do século XVIII, quando bandeirantes, homens destemidos e cobiçosos, cruzavam o sertão paulista em direção a Goiás em busca de ouro. Eles cruzavam a floresta nativa usando os rios e abrindo picadas na mata fechada. Saindo da vila de São Paulo, os bandeirantes seguiam um caminho que começava na então vila de Mogi-mirim e seguia em direção ao norte do estado de São Paulo. Esta rota, feita pelos bandeirantes, ficou conhecida como o Caminho dos Goiáses. Fica difícil para nós, acostumados com as autoestradas de hoje, imaginarmos o tamanho da dificuldade enfrentada por aqueles homens do século XVIII, quando saíam da vila de São Paulo para procurarem ouro e caçar índios. A viagem era feita por terras desconhecidas, sem mapas ou referências, no meio da mata fechada, e a cada metro percorrido na caminhada era preciso estar atento às cobras e onças. Isto sem contar o perigo representado pelas flechadas dos índios caiapós. Outro problema sério eram as febres, doenças transmitidas pelos mosquitos da mata. A marcha forçada só era interrompida uma vez por dia. Um dos grandes bandeirantes foi Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera. Primeiro ele e depois o seu filho, o Anhanguera II, percorreram o belo sertão do Rio Pardo, buscando as minas de ouro de Goiás. Vamos conversar com ele e conhecer um pouco da vida dos bandeirantes. Por que o senhor decidiu enfrentar todos estes perigos? Senhora, somos descendentes dos grandes navegadores portugueses e a vida de lavradores pacatos muito pouco nos atrai. Nós sabemos que essa terra do Brasil é imensa e rica. Pouco nos importam os perigos. O ouro está em toda parte e a recompensa é grande. Quanto tempo duram estas viagens? No geral, ficamos muitos meses fora. A minha última viagem em direção às terras dos Goiáses durou mais de 2 anos. Mas valeu a pena. O ouro que buscávamos estava lá, nos esperando, no meio da mata. Foi lá que o senhor ganhou este apelido de Anhanguera, não foi? Foi. E foi um episódio muito engraçado. Lá cheguei e vi muitos índios usando adornos feitos de pepitas de ouro. Tentei convencê-los a me mostrar de onde tinham tirado o ouro, mas eles se recusavam a dizer. Então, sabendo que eles não conheciam o álcool, derramei um pouco de aguardente numa bacia, dizendo a eles que era água, e ateei fogo. Os índios levaram um grande susto, e eu ameacei a fazer o mesmo nas águas dos rios, se eles não me mostrassem as minas. Foi assim que eu consegui o ouro que procurava e o apelido de Anhanguera, que em Tupi-Guarani significa diabo velho. Apenas o senhor conhece o caminho das minas de Goiás? Não, senhora. Muitos outros têm percorrido a trilha que eu e meu filho abrimos e alguns deles têm ficado à beira do caminho, estabelecendo pousos para darem guarida e abastecerem os viajantes. Bem, vamos deixar o nosso bandeirante seguir o seu caminho em busca do ouro. Daqui a pouco voltaremos com mais informações de outro ponto da história. Os primeiros habitantes dos pousos eram, na maioria, de origem paulista. Com o aumento da circulação de pessoas e animais por esta rota, ela acaba se tornando uma verdadeira estrada. A topografia da região favorecia a circulação de carros de bois. Por ela, passava todo o comércio da capital da província de São Paulo com o Nordeste paulista e os garimpos de Goiás. A região de Franca, conhecida naquela época como Belo Sertão do Rio Pardo, permaneceu praticamente desabitada por quase todo o século XVIII. Apenas os pousos, com seus poucos habitantes, serviam de abrigo para quem se atrevia a passar por ali. Mesmo assim, não eram poucos os viajantes e garimpeiros que tinham coragem de cruzar a mata pela pequena estrada sob o risco de febres dos sertões e das flechadas certeiras dos índios caiapós. Eles buscavam as faisqueiras de ouro, caminho da riqueza rápida na colônia. Porém, ao final do século XVIII, o rendimento das minas já não era o mesmo. A coroa portuguesa estava cada vez mais ávida dos rendimentos da colônia, aumentando os impostos e reforçando a fiscalização. Com mão de ferro, os mandatários da metrópole portuguesa
sufocavam qualquer forma de protesto dos colonos. Muitos habitantes das regiões de garimpo de Minas começaram a emigrar para a região do Rio das Velhas, hoje conhecida como Sul de Minas, e para o sertão da farinha podre, o atual Triângulo Mineiro. Muitos fixaram residência nos campos em volta de Araxá e Desemboque. Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, um novo cenário político é formado no país. O Brasil deixa de ser apenas uma colônia para se tornar a sede do governo português. Isto provoca uma grande mudança na economia brasileira e irá influenciar decisivamente na colonização do sertão do Rio Pardo. Muita gente pensa que a ocupação das terras do sertão do Rio Pardo deu-se por garimpeiros de Minas Gerais, que buscavam ouro e pedras preciosas no Nordeste paulista. Mas a verdade é que esta ocupação foi feita principalmente por entrantes mineiros. Eram famílias vindas das Minas Gerais que no final do século XVIII buscavam terras para criarem gado. Vamos conversar um pouco com um destes criadores. Por que os senhores vieram para as terras do sertão do Rio Pardo? Olha, senhora, as terras para poder criar o nosso gadinho e plantar as nossas roças começaram a ficar escassas lá nas Minas Gerais, sabe? Por isso buscamos outros lugares para criarmos nossos bois. Começamos a criar gado lá pelas bandas do Rio das Velhas e depois desbordamos para o Desemboque e Araxá. E como precisávamos de mais pastagens, viemos aqui para o sertão do Rio Pardo. Qual o tipo de gado que vocês criam e o que vocês produzem com ele? Olha, nós criamos o gado caracu. A gente costuma dizer que do boi só não se aproveita o berro. Com leite fazemos queijos, doces. A carne é charqueada, isto é, ela é salgada e o que sobra do nosso consumo é vendido para outros lugares. Do chifre fazemos botões, utensílios como berrante. Com o couro fazemos muitas coisas como arreios, cordas de laço, sapatões e etc. As famílias mineiras que vieram para o sertão do Rio Pardo levavam uma vida simples baseada na criação de gado e na lavoura de mantimentos. Logo, praticamente toda esta região, apesar de pertencer à capitania de São Paulo, estaria integrada com a economia de toda a colônia, em especial à capitania das Minas Gerais. Quanto aos garimpeiros, eles existiram sim, mas deram origem a apenas algumas cidades da região, como Claraval e Patrocínio Paulista. Uma característica da formação de povoados durante os períodos colonial e imperial do Brasil era o de estarem ligados à presença da Igreja Católica. Para que houvesse um núcleo urbano reconhecido como tal, o primeiro passo a ser dado por uma comunidade era o de doar uma gleba de terras para o santo da igreja. Assim, os moradores escolheram Nossa Senhora da Conceição como padroeira e a doação de uma parte das terras da fazenda Santa Bárbara, pertencente aos irmãos Antunes e Almeida, permitiu a definição do primeiro local de orações e o início do arruamento da futura Franca. Graças à atuação do capitão Hipólito Antônio Pinheiro, ele também um entrante mineiro, no dia 29 de agosto de 1805, era concedida a autorização para a constituição da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca e Rio Pardo. O nome Franca foi dado em homenagem ao governador da capitania de São Paulo, capitão general Antônio José da Franca e Horta. No dia 3 de dezembro do mesmo ano, a doação era oficialmente aceita pela igreja. Logo, seria feito o benzimento do local, designado para o cemitério da freguesia. A matriz da nova freguesia foi concluída em 1820 e estava localizada onde hoje é a Fonte Luminosa. No ano de 1821, Franca foi elevada à categoria de vila com o nome de Vila Franca del Rei. Mas não chegou a ser instalada a Câmara Municipal. Em 1824, a localidade passou a se chamar oficialmente Vila Franca do Imperador, homenagem a Dom Pedro I,
e a Câmara foi finalmente instalada. Durante a maior parte do século XIX, a economia da cidade de Franca esteve quase totalmente ligada à pecuária, seja pela criação de gado nas terras do município, seja pelo comércio de um produto hoje muito comum para nós, o sal. Com o avanço das fazendas de gado em direção aos campos de Goiás e Mato Grosso, houve um aumento da demanda neste produto naquelas regiões. Isto porque o sal era essencial para a sobrevivência do próprio gado e também para se fazer o salgamento da carne dos animais abatidos. A produção brasileira de sal era proveniente de Salinas, no Nordeste e no estado do Rio. De lá, o sal era transportado por navio até o Porto de Santos, de onde vinha no lombo das mulas até São Paulo. O comércio do sal foi muito importante porque ele transformou Franca no grande entreposto de todo o norte, nordeste, noroeste da antiga capitania de São Paulo. Franca era um entreposto que abastecia o sul de Minas, o Triângulo Mineiro, Goiás e até o Mato Grosso, com sal. Com sal que era trazido pelos carros de bois que iam até Campinas, de Franca até Campinas, numa viagem que demorava aproximadamente 3 meses. Levando até Campinas queijo, rapadura, sola e os produtos aqui da terra, feijão, arroz, milho, etc, etc. E lá em Campinas, eles descarregavam todos esses produtos que eram distribuídos para outros mercados e carregavam esses carros de bois com sal. Aí, então, esse sal vinha para Franca. Era o chamado sal francano, passando pela trilha do antigo caminho dos Goiás, que no fim da década de 20 do século passado, já passou a se denominar a Estrada do Sal. Com o comércio do sal, nasceram muitas fortunas na cidade e Franca começava a traçar o seu perfil de centro comercial importante no interior brasileiro. A antiga Vila Franca do Imperador ganha o título de cidade em 24 de abril de 1856. A cidade cresce de maneira calma, marcada pelas passadas ritmadas dos bois de carro. Por esta época, aparece na região uma lavoura que iria mudar e muito a face econômica da cidade: o café. A planta, trazida por Melo Palheta das Guianas no final do século XVII, teve pouca importância econômica para o Brasil até meados do século XIX. Mas, já por volta de 1870, o café torna-se o maior produto de exportação brasileiro, responsável pela entrada de muito dinheiro no Império. A plantação intensiva avança por Campinas, atinge a região de Ribeirão Preto e chega até Franca em pouco mais de 10 anos. A região de Franca, com seu solo e clima propícios, rapidamente integra-se ao mercado cafeeiro. O café invade o solo francano, plantado nos vales, dividindo o espaço com o gado, agora destinado às partes altas das terras. O solo fértil produz uma enormidade de grãos de café. As modestas casas das fazendas começam a ser melhoradas, tendo nos quintais grandes terreiros para a secagem dos grãos. Começa a surgir uma nova Franca, cidade cosmopolita, mais urbanizada e afinada com os novos tempos. A qualidade do café francano passou a ser reconhecida por todos, e o melhor café do mundo, slogan do café que crescia nestas terras, invadiu a América do Norte e a Europa. Mas como escoar tanta produção? O transporte do café tinha de ser feito com mais rapidez do que os artefatos de couro e outros produtos da terra. Era inviável economicamente transportar tantos grãos em tropas de mulas ou em carros de bois. A resposta chegou com o apito da Maria Fumaça nos trilhos da Mogiana. A Mogiana chegou em Franca no ano de 1887 para escoar a crescente produção cafeeira do Nordeste paulista. Em seus vagões, o café seguia para a cidade de Campinas e de lá chegava ao Porto de Santos. Surgem os teatros Santa Clara e Santa Maria.
palcos de apresentações de companhias teatrais e líricas nacionais e internacionais. Com a rapidez do trem, chegam as notícias e a imprensa começa a aparecer com destaque em Franca. As velhas mulas de cargas e os antigos carros de bois começam a decair. É um novo tempo, com o vento das mudanças soprando forte no mundo. Logo chegaria o Brasil republicano. É preciso crescer e integrar-se a este novo mundo, governado pela ciência, usando O auge da cultura cafeeira coincide com dois grandes acontecimentos políticos no Brasil. A abolição da escravatura, feita através da Lei Áurea de 13 de maio de 1888, e o fim do Império, com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Uma nova classe de dirigentes assume as rédeas do destino da nação brasileira. Os antigos senhores, com seus títulos de nobreza, cedem lugar aos novos chefes, com outras ideias e ambições. O fim da escravidão marca o início de um novo relacionamento entre o capital e o trabalho. Como os fazendeiros do café iriam suportar a falta da mão de obra dos escravos? Quem iria substituir os negros cativos no trato dos pés de café? Rapidamente encontrou-se a resposta: a Europa, com seu contingente quase inesgotável de famílias, buscando uma forma de sustento e a fuga das guerras e da miséria em que viviam no velho continente. Os trilhos da Mogiana trouxeram, além da modernidade, os novos trabalhadores para as lavouras. O sol brasileiro deixava de castigar as costas negras, marcadas de cicatrizes, para queimar a pele branca, oriunda dos olivais e vinhedos europeus. A senzala ruía para dar lugar à colônia. Vamos conversar com um destes imigrantes que veio lá da Calábria, uma região do sul da Itália. O que trouxe os senhores e suas famílias para uma terra tão distante e desconhecida como o Brasil? Senhora, foi uma promessa de uma vida melhor. Aqui teríamos terras para plantar, diferentes da Europa, cheia de guerras e pequenas de espaço para lavradores pobres como nós. Questa terra é fértil e como é imensa, uma grandeza. Além desta grande vontade de trabalhar e enriquecer, o que mais vocês trouxeram para cá? Uma cultura nova e diferente, senhora. Pratos deliciosos, como nossos macarrão e lasanha. Muitos de nós não são os simples agricultores que vieram carpir café, não. Muitos são os artesãos, tipógrafos, construtores, comerciantes. Conosco veio o sopro de uma cultura europeia que irá engrandecer com esta terra abençoada. Os imigrantes que aqui chegaram trouxeram um novo estilo de vida, mais cosmopolita, para toda a região. Muitos deles trabalharam por pouco tempo nas lavouras e vieram para a cidade, começando a renovar o comércio, a prestação de serviços e a indústria de Franca. No ano de 1886, Franca ganharia um presente que se tornaria o seu símbolo mais conhecido:
o relógio de sol da Praça Nossa Senhora da Conceição. Nele, é possível ver as horas e as estações do ano pela sombra projetada pelas aletas metálicas no mármore. Quem deu este presente à cidade foi o frade capuchinho Germano de Annecy. Este astrônomo, matemático e professor viveu aqui por 8 anos e encomendou na Itália e França o relógio que se tornou cartão postal de Franca. O novo século encontra uma cidade renovada, muito diferente da velha Franca do imperador. Surgem novos bairros e a população vive dias de tranquilidade. A antiga matriz é demolida e a padroeira da cidade recebe uma nova e portentosa igreja. A antiga igreja matriz, construída no início do século XIX, já não traduzia a importância da comunidade de Franca no final do século passado. Uma nova matriz, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, começou a ser erguida no dia 24 de março de 1898 e suas obras se estenderam até o ano de 1913, quando foi inaugurada no dia 8 de dezembro. Dentro dela está a imagem da Santa, feita em madeira francesa, entalhada e pintada a ouro. Hoje, a igreja é uma sé episcopal, ou seja, representa a sede de um bispado, o da Diocese de Franca. Ela foi elevada a esta categoria no dia 12 de junho de 1971 e teve como primeiro bispo Dom Diógenes da Silva Marques. A produção cafeeira chega a 330 mil arrobas no ano de 1911. E o dinheiro do café impulsiona a urbanização da cidade, com mais praças e monumentos. A população se orgulha de viver na terra do melhor café do mundo e surge o Escrete de futebol, que representaria com dignidade a potência do Nordeste paulista. O esporte sempre teve uma presença marcante na vida de Franca. O futebol, como não poderia deixar de ser num país como o Brasil, tem forte tradição na cidade. No dia 12 de outubro de 1912, um grupo de esportistas liderados por David Eubank reuniu-se para fundar a Associação na Rua Santos Pereira. Se por um lado, Franca começa a perder para Ribeirão Preto sua condição de principal polo comercial da região, de outro, a cidade assiste ao nascimento de uma vertente econômica que iria moldar o seu crescimento no resto do século. A tradição do artesanato em couro sempre foi forte em Franca. Já nos primórdios de sua vida urbana, existiam oficinas de fabricação de arreios e outros apetrechos feitos de couro. Essa tradição seria a base de uma nova indústria e, depois de algumas décadas, iria transformar o cenário econômico de Franca. A história da indústria de calçados em Franca baseia-se em 2 fatores. O primeiro é que a cidade tinha na pecuária um de seus maiores esteios econômicos. O segundo é que existiam em Franca diversos profissionais que trabalhavam com couro, fazendo arreios e sapatões, que eram famosos por sua resistência. Mas a indústria, como a conhecemos hoje, nasceu com um homem chamado Carlos Pacheco de Macedo. Esse empresário, que já fora um simples carreiro,
Em 1918, adquiriu o Curtume Progresso, o maior de Franca na época. No ano de 1921, ele fundou a fábrica de calçados Jaguar. Esta foi a primeira indústria de calçados de Franca. Para o seu funcionamento, Carlos Pacheco de Macedo importou vários equipamentos da Alemanha, treinou funcionários e chegou a produzir milhares de pares de sapatos por mês. Uma forte retração na demanda fez com que o sonho de Carlos Pacheco de Macedo caísse por terra em 1924. Em 1927, depois de 2 anos sem produzir um único par de sapato, o maquinário da Jaguar foi arrematado em leilão judicial por um ex-funcionário. Com a queda dos preços internacionais do café, consequência direta do craque da Bolsa de Nova York, em outubro de 1929, a cidade vive momentos difíceis. Mas, ao contrário de outras cidades, que dependiam praticamente apenas do café em suas economias, como Ribeirão Preto, Franca encontra sustentação na pecuária. A atividade trazida no final do século XVIII ajuda a manter viva a cidade. Por outro lado, a tradição e o peso político de Franca fazem com que a cidade não fique alheia ao que se passa no país. Getúlio Vargas tomara o poder em 1930, derrubando a velha política da oligarquia mineira e paulista. O ano de 1932 marcou a vida política brasileira. Getúlio Vargas liderara a Revolução de 30 e derrubara a chamada política do café com leite dos mineiros e paulistas. Getúlio prometera devolver a democracia ao Brasil no prazo de 1 ano. Como isso não aconteceu, um movimento anti-Getúlio cresceu, principalmente em São Paulo. Em 9 de julho de 1932, este movimento transformou-se em revolta armada, com os paulistas tomando armas para tirar Vargas do poder. Esta passagem da nossa história é conhecida como a Revolução Constitucionalista. Num primeiro momento, Minas Gerais prometeu apoiar São Paulo, mas na hora H, os mineiros mudaram de posição, tomando partido de Vargas. Como em outros momentos de sua história, a população francana posicionou-se firmemente com São Paulo. Mais de uma centena de jovens da cidade alistou-se para lutar na Revolução, defendendo o solo paulista contra a ditadura Vargas. Praticamente toda a cidade deu apoio a esta iniciativa, com intensa participação popular. Infelizmente, 9 desses jovens voluntários francanos morreram em combate. Em sua homenagem, a cidade batizou uma de suas principais ruas com o nome de Voluntários da Franca. Também ergueu um memorial na mesma rua, onde estão gravados para sempre os nomes daqueles que tombaram em defesa do ideal de 32. A derrota para a ditadura Vargas não quebra o ânimo dos paulistas francanos. Mais do que nunca, é preciso olhar para o futuro, buscar novos caminhos, num século marcado pela modernidade e pelo avanço tecnológico. Franca é uma cidade que sempre buscou estes caminhos. Prova disso foi o surgimento de uma das primeiras rádios e de um dos mais antigos e respeitados jornais do país. A tradição educacional da cidade também é importante fator para o desenvolvimento de um espírito apetitoso por novos conhecimentos, marca registrada dos francanos. Colégios como Champanhar dos Irmãos Maristas, a Escola Técnica Torquato Caleiro e escolas de nível superior, como a Faculdade de Ciências Econômicas de Franca, nascida em 1951, serão o berço de um dos melhores centros de ensino do interior do país. O comércio da cidade se desenvolve e Franca, nas décadas de 40 e 50, firma-se de maneira incontestável como o centro comercial de toda a região. A indústria de calçados, no começo voltada apenas para atender a demanda interna, encontra no mercado exterior o caminho para desenvolver todo o seu potencial. A falência da Calçados Jaguar obrigou a cidade a voltar aos métodos tradicionais de fabricação de sapatos,
Porém, muitos trabalhadores haviam aprendido a operar aquelas máquinas importadas de nomes esquisitos como Balancine e Gigar. Mas a falta de investimentos fez a qualidade cair e a demanda pelos sapatões aqui fabricados diminuiu. Mas um outro empresário da cidade resolveu tomar uma iniciativa corajosa: importar novos equipamentos. Antônio Lopes de Melo importou da Alemanha maquinário novo. Mas um acontecimento inesperado mudou essa história. Fabricantes americanos propuseram ao empresário comprar o equipamento alemão recém-chegado e destruí-lo. Em troca, forneceriam máquinas de sua fabricação, de alta performance, mediante pagamento de aluguel e com garantia de assistência técnica. A empresa francana topou o acordo e logo as máquinas produziam 500 pares de sapatos por dia, um recorde para a época. Mas é em 1947, quando o ex-trabalhador rural e ex-sapateiro Miguel Sábio de Melo monta sua própria empresa, que acontece a grande virada da indústria calçadista. Ele envia seus 2 filhos para estudarem o processo de produção e o mercado de calçados norte-americano. De lá, eles trazem um tipo de sapato que iria mudar a indústria de sapatos de Franca, o mocassim, com um processo de fabricação totalmente diferente do método tradicional. O mocassim possibilitou um rendimento muito maior das linhas de produção e o barateamento do produto. O novo modelo também tem aceitação internacional. A indústria pertencente a estes pioneiros traça com o seu mocassim o futuro de toda a indústria calçadista de Franca. Na década de 60 do século XX, Franca dá o passo decisivo que a posiciona como uma metrópole urbana. O café ainda é o esteio de sua economia e a pecuária continua a representar muito para a cidade. O comércio continua a se desenvolver de maneira contínua e a atividade ligada ao setor diamantífero mantém-se forte e tradicional. Porém, é no final dos anos 60 e início da década americanos e europeus. Com a chegada dos novos trabalhadores da indústria de calçados, a cidade tem que erigir novos bairros, pagando o preço por um crescimento explosivo. Os investimentos sociais são gigantescos. Bairros inteiros, financiados pelo BNH, são construídos em poucos meses, com suas casas tristemente iguais. A relação entre capital e trabalho, que mantinha o ritmo do começo do século, se modifica. Os trabalhadores buscam organização em torno de sindicatos fortes e combativos, ganhando um peso cada vez maior na política local, desafiando as antigas lideranças. O crescimento da indústria do calçado marcou uma mudança fundamental no relacionamento entre empresários e trabalhadores na cidade. Franca é agora uma cidade predominantemente industrial. A antiga maneira de coexistência entre as duas classes, baseada numa economia agrícola, não tinha mais razão de ser. Se, por um lado, a indústria modernizava-se e buscava novos mercados, de outro, os trabalhadores procuravam organizar-se e, assim, conseguir uma participação maior no rendimento das indústrias e na vida da comunidade. A pressão da sociedade brasileira em busca da abertura política do regime militar faz com que surjam diversos movimentos buscando a modernização do sindicalismo brasileiro.
Em Franca, essa modernização sindical começou a ser conseguida na eleição de agosto de 82 do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados. Apoiados pela Igreja Católica Progressista e articulados com os novos movimentos sindicais nacionais, um grupo de trabalhadores organizou uma chapa de oposição e venceu as eleições sindicais, acabando com o sindicalismo paternalista até então dominante. Em outubro de 1982, assume a nova diretoria do Sindicato dos Sapateiros. Esta eleição foi um divisor no cenário político de Franca. Isto iria determinar pela primeira vez em toda a sua história uma participação cada vez maior da classe operária na vida administrativa e social da cidade. A capital nacional do calçado tem um outro título que orgulha os francanos, a capital brasileira do basquete. Mas você sabe como tudo isso começou? Foi na década de 30, quando o contador e jornalista paulistano José Cirino Goulart trouxe para cá a primeira bola de um esporte que já era mania nos Estados Unidos, chamado de cestobol. Foi na Escola Francana de Cultura Física, de propriedade de David Eubank, que os rapazes da cidade tiveram o primeiro contato com a novidade. Logo, alguns times se formaram e o primeiro campeonato da cidade foi disputado já em 1932, com 6 equipes. Em 1936, ano dos primeiros Jogos Abertos do Interior, Franca teve participação destacada, alcançando o 3º lugar na competição. Um professor de educação física paulistano que escolhera Franca para dar aulas trouxe uma nova maneira de se jogar basquete, com novas técnicas aprendidas na capital. Seu nome, Pedro Murila Fuentes, o Pedroca. A soma dos conhecimentos de Pedroca, com o surgimento do Clube dos Bagres em 1953, marca a virada para o sucesso dos esquadrões francanos. A partir de 1959, o clube começa a disputar sistematicamente os campeonatos federados, sempre com destaque. Por 10 anos, a partir de 1961, o Clube dos Bagres coleciona títulos e mais títulos. Em 1971, uma nova virada acontece no basquete de Franca. Por vários motivos, o Clube dos Bagres não pôde mais manter o seu time. A indústria de calçados Emanuel passa a patrocinar o time, com o nome de Emanuel Franca Esporte Clube. Em 1974, por razões financeiras, o controle da equipe passa para a Amazonas Produtos para Calçados S.A., com o nome de Amazonas Franca. Por 2 anos, essa equipe se torna quase imbatível. Em 1977, com o fim do patrocínio da Amazonas, surge a Associação Atlética Francana de Basquete, sem vínculo algum com a Francana do futebol. Uma nova enxurrada de títulos marca a trajetória da equipe. Apesar das trocas de nome e constantes mudanças de patrocínio, uma característica acompanhou os times de Franca em toda a sua história: os jogadores surgidos nas quadras da cidade. Desde 1930, é isto que marca a diferença entre o basquete de Franca e o de outras regiões do país. São jogadores francanos de nascimento, que defendem com garra e determinação as cores de nossa cidade. Hoje, Franca se prepara para trilhar um novo caminho em seu futuro. 2 universidades, uma faculdade de Direito e outra de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, fazem de Franca um dos grandes polos de ensino superior do interior brasileiro. A infraestrutura médico-hospitalar é dotada dos mais modernos e eficientes recursos para atender a população. Franca é servida por moderna estrutura de telecomunicações, provida pela CTBC Telecom e CTBC Celular. A cidade foi pioneira na utilização do sistema celular no estado de São Paulo e hoje está conectada com o mundo com a mais avançada tecnologia. 2 jornais diários e 5 emissoras de rádio levam informação e entretenimento para toda a cidade.
Além disto, Franca está ligada ao mundo com transmissores e retransmissores dos principais canais de TV do país, contando com uma rede de TV a cabo. O comércio é forte e diversificado, com 2 shopping centers e estabelecimentos que oferecem de tudo para sua clientela e lidera toda uma região. A indústria se diversifica e se renova, abrindo um novo espaço no cenário brasileiro e mundial com produtos de primeira linha. O Distrito Industrial abriga dezenas de fábricas, gerando milhares de empregos. A infraestrutura proporcionada à população atinge índices de primeiro mundo. A água distribuída é 100% tratada, mesmo índice atingido pelos esgotos processados em moderna estação. Uma estação semelhante atende ao Distrito Industrial, buscando a não contaminação dos córregos e mananciais. As atividades culturais e artísticas são constantes e a cidade possui vários centros de difusão e manutenção culturais. Mas o que importa mesmo é a garra desta gente francana, que através destes mais de 175 anos, lutou bravamente para construir este pedaço maravilhoso do Nordeste paulista.